Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Nós vamos fazer o comentário de uma questão do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o livro segundo, né, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Tá? Nós já vimos o capítulo 1, que tratou, né, dos espíritos, fala da origem, como que ele se apresenta, né? Depois, no capítulo 2, a encarnação dos espíritos, né? Quando os espíritos vêm para a vida física, como que isso acontece, a finalidade dessa encarnação e tudo mais. No capítulo 3, trata do retorno do espírito, né, à vida espiritual, quando ele deixa o corpo, quando a morte do corpo físico acontece, o espírito vivo volta para o mundo espiritual. E agora nós estamos no capítulo 4, estudando a pluralidade das existências, né, as várias existências que nós temos. E, especificamente, o tópico que nós estudamos é a reencarnação. Bem, a gente viu, né, no transcorrer da estudo sobre a reencarnação, que a reencarnação é uma oportunidade, uma bênção de Deus para o espírito poder ir crescendo, evoluindo, se transformando num ser melhor. A reencarnação dá a oportunidade do espírito de vivenciar experiências e, à medida que ele vivencia essas experiências, com as suas reações, as suas atitudes, ele vai se revelando, né, de fato, e vai aprendendo, porque como tudo tem consequência, se as ações são ações que levam os espíritos a cometer atitudes erradas, né, esses erros fazem com que os espíritos tenham como consequência sofrer a consequência do erro cometido, na proporção exata do que foi o erro cometido. Então, se eu cometo algo ruim para com alguém, o meu sofrimento vai ser na mesma medida do sofrimento que eu causei a alguém. Da mesma forma, se eu faço bem a alguém, a minha felicidade interior, né, vai ser tão boa na medida do bem que eu semeei, que eu fiz para alguém. Então, à medida que a gente vai se relacionando, nós vamos criando laços. E esses laços podem ser de amor ou de ódio. O objetivo da reencarnação é construir cada vez mais laços de amor. Os laços de ódio são consequência de erros, que à medida que a gente vai reencarnando e reparando, né, toma consciência do erro e começa a reparar esse erro, a gente vai se tornando um ser espiritualmente cada vez mais feliz, mais harmonizado com a lei de Deus e todos os mecanismos que a envolvem. Então, esse é o processo da evolução espiritual, né? A pergunta de hoje é a questão 170. E ela pergunta, o Kardec fez a pergunta aos espíritos da seguinte forma: em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Bom, né, então está pensando, o espírito
foi encarnando diversas vezes, evoluindo, aí chegou o momento da última encarnação. Ele vai passar por aquela encarnação, se ele for bem sucedido, evidentemente, essa será a última encarnação dele. Depois que ele passar por ela, ele foi bem sucedido, o que vai acontecer com esse espírito? Ele vai se transformar de alguma forma, porque ele não vai precisar mais reencarnar. E aí os espíritos, né, nos trazem a orientação, e a gente viu isso quando a gente estudou a escala espírita, que nós nos transformamos em espírito puro. E aí, como espírito puro, que não tem mais imperfeição, nós não temos mais necessidade de reencarnar. Nós não precisamos mais vir ao mundo, sofrer provas, espiar erros, porque nós já não os temos. Nós já superamos todos nas encarnações anteriores. Nós conseguimos passar por todas as experiências necessárias para nos habilitar à condição de espírito puro, que é o destino de todos nós. Todos nós seremos espíritos puros. Nenhum de nós será diferente. Nenhuma ovelha se desgarrará do rebanho de meu Pai. Jesus já nos dizia isso. Agora, a gente viu que a quantidade de encarnações, reencarnações que precisamos passar para chegar a essa condição de espírito puro depende de cada um de nós. Não é igual para todos. Não existe assim uma quantidade. Eu vou reencarnar 1000 vezes e aí eu me torno espírito puro. Não. Cada espírito vai ter uma quantidade de reencarnação, porque cada um é um ser individual, que vai reagir de forma diferente às experiências que a vida, né, reencarnada vai lhe dar, e isso fará com que uns tenham mais necessidades de reencarnar para aprender mais, experimentar mais, e outros vão menos, vão suportar bem as provas, as experiências difíceis que porventura venham passar de uma forma resignada, uma forma humilde, uma forma determinada, e aí não vão necessitar reencarnar tanto. Então, é assim que se dá o processo da evolução. Nós, quando passamos por todas as experiências e não temos mais o que lapidar, o que experimentar, nós nos tornamos espíritos puros. Então, desse momento em diante, não tem mais necessidade de reencarnar, né? A não ser em condições especiais a gente reencarna. Não tem mais necessidade. Mas Jesus se colocou na condição de reencarnar para vir deixar para a gente o caminho que deveríamos percorrer. Um espírito puro. Há 2000 anos atrás, Jesus já era um espírito puro. E ele, mesmo sem ter necessidade, não precisava mais reencarnar. Ele, como governador espiritual de todos nós, preocupados conosco, por amar a todos nós, querermos o nosso bem, ele se dispôs a passar por uma experiência na carne, mais uma vez, para deixar exemplos, porque Jesus não deixou só palavras. Jesus exemplificava. Jesus viveu o Evangelho. Ele curava, ele semeava o bem, ele era humilde de coração. Então Jesus veio com esse espírito do nascedouro lá na estrebaria até a morte na cruz.
sofrendo, sendo tristemente maltratado, mas nos amando mesmo assim. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então a gente vê esse Jesus, esse ser espiritual que não mais tinha necessidade de encarnar, se dispõe a vir entre nós, se submete ao processo reencarnatório para viver experiências que seriam o nosso caminho, a nossa diretriz, o nosso objetivo. Ele veio deixar para nós um caminho de luz para que a gente pudesse seguir. E a gente tem que ter muita gratidão por ele, por isso. Nesse momento, né, em que a gente vive a Páscoa, que a gente recorda Jesus em todos os momentos difíceis que ele passou no final de vida, mas que vem com esse sentimento de renascimento, né? Que isso possa inspirar a todos nós, que a gente possa entender a importância do tudo que ele fez por nós e buscarmos em nós a energia, a força espiritual necessária para progredirmos mais, porque é isso que vai trazer a felicidade para Jesus. Ele se sacrificou por nós porque ele queria nos ajudar. Passou por todo o sofrimento. Ele viveu por nós para que a gente pudesse, o quanto antes, nos tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos, e não necessitaremos mais reencarnar, mas seremos seres que trabalharemos na seara dele, semeando o amor, o bem, a humildade, a concórdia, a união. À medida que nós vamos nos tornando, nós vamos nos aproximando de Jesus e, consequentemente, de Deus. Então, esse é o caminho, esse é o objetivo que a gente precisa buscar. Então, busquemos nos tornar espíritos puros o quanto antes. Nos esforcemos cada vez mais para combater os nossos defeitos e as nossas imperfeições, para atingirmos esse grau, essa condição de ser espiritual perfeito. E quando chegar esse momento, nós interiormente estaremos felizes, agradecidos a Jesus por ter nos deixado esse caminho iluminado para seguir, e o quanto antes estarmos mais ativos no trabalho do bem, ajudando outros espíritos, outros irmãos que necessitam de amparo, proteção, orientação. E aí, né, nós estaremos efetivamente integrados na obra de Deus, na seara de Jesus. Um abraço a todos, que Jesus continue nos inspirando e nos abençoando. Boa noite.